Olá galerinha, que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é a incrível história de Walt Disney. Walter Elias Disney, mais conhecido como Walt Disney, nasceu em dezembro de 1901, em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Walt Disney, conforme foi crescendo, descobriu que não tinha uma certidão de nascimento e alimentou a ideia de que fosse um filho adotivo, fato este que iria influenciar algumas de suas atitudes posteriormente. Aos 16 anos, começou a estudar a arte. Depois, devido ao início da Primeira Guerra Mundial, tentou alistar-se no exército, porém, como não tinha atingido a maioridade, foi-lhe recusado a permissão. Então, junto com um amigo, decidiu ingressar nos serviços da Cruz Vermelha, na qual pouco tempo depois foi enviado para a França, onde passou um ano dirigindo ambulâncias da Cruz Vermelha. Quando retornou aos Estados Unidos, matriculou-se na Kansas City Art School. Mais tarde, entrou numa companhia cinematográfica, na qual ajudava a fazer cartazes de propaganda de filmes. Com o irmão Roy e um amigo chamado Ub Iwerks, criou uma pequena produtora de contos de fadas que geralmente eram exibidos no cinema local, antes dos filmes. Em 1923, mudaram-se para Hollywood, na qual Walt Disney tentou fechar um acordo com uma distribuidora de filmes, que aceitou pagar $1.500 para cada filme. Conforme arrecadava dinheiro e material, Walt começou a contratar pessoal e fazer planos. Walt Disney conheceu Lillian Bonds, na qual tornou-se sua futura esposa, tempos depois. Com o grande sucesso de seus primeiros projetos, Walt começou a reavaliar os valores dos contratos. Tudo estava correndo bem até que o patrão, para quem Walt Disney havia desenhado 2 de seus projetos, lhes roubou os personagens, Alice e Oswald, além de uma parte da equipe de desenhistas, e as encomendas, porque as mesmas não haviam sido assinadas em seu nome. Walt, então, logo em seguida, mandou uma mensagem ao seu irmão, dizendo para ele não se preocupar, pois ele já tinha em mente a criação de um novo personagem, que, segundo suas palavras, seria espetacular. Walt e a equipe que lhe restara trabalharam então na criação de um novo projeto. Foram várias e várias tentativas até chegarem em um personagem que fosse de certa forma surpreendente para Disney. Foi quando Ub Iwerks desenhou algo que chamara a atenção de Walt. Um desenho de um camundongo, que deixou Disney encantado, e resolveu adotar a ideia do amigo e chamou o desenho de Mickey. Mickey Mouse. Personagem este que iria competir com o famoso sucesso da época, o Gato Félix. Neste momento a produtora passou a ser mais organizada, onde Roy cuidava da parte financeira, e Walt produzia e dirigia. E Ub desenhava. Em 1927, foi inventado o filme sonoro. Poucos anos depois inventou-se o filme colorido, na qual o primeiro desenho foi Plane Crazy, em 1928, na qual o personagem atuava com sua namorada, Minnie Mouse. Onde o primeiro filme com som foi intitulado de Steamboat Willie, também em 1928. As primeiras palavras do camundongo foram, abre aspas, hot dogs, fecha aspas, no episódio de Carnival Kid, de 1929. Em seguida, devido ao sucesso da empresa, foram desenvolvidos mais personagens para contracenar com Mickey, sendo eles o Pato Donald, Pateta e Pluto. O vilão João Bafo de Onça, que havia aparecido em um de seus projetos antigos, chamado Alice, acabou sendo trazido para o universo de Mickey, na qual virou o seu vilão principal. Walt Disney, com sua empresa já bem estabilizada financeiramente, teve a ideia de fazer uma longa-metragem de uma das clássicas e famosas histórias da época, A Branca de Neve. Logo em seguida foram criados novos personagens, como Pinóquio e Bambi. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, os tempos de lucro na empresa deram uma pausa.
Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, Disney foi convidado pelas Forças Armadas para produzir desenhos animados de treinamento e propagandas militares para os soldados, onde ele usou seus principais personagens para, assim fazer. Depois da guerra, Walt viu sua empresa praticamente arruinada devido à pouca entrada de renda. E ele se viu de frente com duas opções. Ou ele fazia um filme sobre algum personagem de sucesso da época, na qual seria sua cartada final para manter o sonho vivo, ou ele desistia de tudo e vendia a empresa. Walt então decidiu arriscar tudo que lhe sobrara e fazer um filme sobre a Cinderela, onde a receita do filme superou suas expectativas e conseguiu recuperar o investimento, e com sobras, gerando riqueza para sua empresa continuar com os serviços. Com isso, em 1950 Disney começou a trabalhar, não apenas com desenhos animados, mas também produzir longa-metragem com atores. Em 1955, inaugurou um dos seus maiores êxitos, a Disneylandia, um super parque de diversão situado em Anaheim, Califórnia, Estados Unidos, na qual proporcionar grande renda à sua marca, até os dias de hoje. Este parque foi construído em parceria com uma rede de televisão americana chamada ABC. Outros parques filiais da Disney foram criados tempos depois, onde praticamente todos os brinquedos e desfiles e eventos são baseados nos seus personagens. Walt Disney faleceu em 15 de novembro de 1966, e encontra-se sepultado no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Estados Unidos. A Disney Company sofreu muitas alterações em sua direção com o tempo, mas se mantém firme até os dias de hoje. Esta é a surpreendente história de Walter Elias Disney. Ou apenas Walt Disney.